Olá, o Diário do Campus começa agora. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Luiz Henrique Rolim, do curso de Educação Física da PUC-RS. Além disso, ele é pesquisador do grupo de pesquisa em estudos olímpicos. O tema da entrevista são os Jogos Paralímpicos, que começam no dia 24 de agosto, terça-feira. O professor Luiz Henrique falará sobre a história e a importância dos Jogos. Fiquem agora com a entrevista feita pela minha colega Renata. Olá, o Diário Entrevista começa agora e o nosso convidado de hoje é o professor doutor Luiz Henrique Rolim, do curso de Educação Física da PUC do Rio Grande do Sul. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa tarde, é um prazer estar aqui de volta com vocês. Prazer todo nosso em te ter conosco novamente. Professor, antes da gente entrar no assunto Paralimpíadas, eu queria então fazer aquele fechamento do que foi as Olimpíadas em Tóquio esse ano com a pandemia, o que ela representou, né, nesse histórico todo das Olimpíadas. Olha, os Jogos Olímpicos de Tóquio, do ponto de vista de quem pesquisa, que é o meu, eles foram extremamente satisfatórios, vamos dizer assim, porque foi um marco, primeiro histórico, de termos uns Jogos adiados por causa da pandemia e vários pontos que nós queríamos ver como que isso ia acontecer. A questão de não ter o público, a questão da dificuldade dos atletas de treinamento, será que nós teríamos recordes quebrados? Será que a performance ia ser afetada? A questão dos direitos dos atletas manifestarem, as novas modalidades. Então, nós esperávamos muitas coisas sobre os Jogos de Tóquio. E eles realmente foram tudo isso, né? Então, nós tivemos muitos elementos que vão ainda repercutir ao longo desse próximo ciclo olímpico, que é menor, né, para Paris, que são apenas 3 anos, mas que eles foram muito importantes. Então, eu posso destacar a questão do direito de manifestar-se dos atletas. Eu acho que isso foi muito, muito visível. Nós percebemos nos jogos, os atletas, a própria forma de transmissão que foi feita, né, pelos principais canais que detinham os direitos aqui para o Brasil. Nós percebemos uma maior humanização do atleta, a permissão do atleta manifestar o seu sentimento de descontentamento, muitas vezes, ou o caso emblemático da Simone Biles, na ginasta norte-americana, que acabou, então, desistindo aqui por uma questão de saúde mental, e isso abriu um precedente muito importante para se discutir dentro dos Jogos. Então, essa parte mais humana do atleta, tirando a performance, que era algo que nós estávamos também preocupados e que também, de uma certa forma, mostrou-se que muitos atletas realmente se superaram com relação a isso e performaram de forma excelente, né, se nós olharmos para o lado dos resultados. E então, assim, eu acho que tem muita coisa ainda que nós estamos analisando, pensando sobre os Jogos de Tóquio, que realmente já deixam saudade, vamos dizer assim, né? E vamos nos apegar agora também às Paralimpíadas para poder reviver de novo esse espírito de observar atletas, de se aproximar de atletas que nós nunca sabíamos que existiam. Então, esse, vamos dizer assim, é a magia dos Jogos, e que eu acho que Tóquio realmente trouxe isso aqui, vendo no nosso contexto brasileiro. Verdade, a gente percebe um sentimento de saudade e de expectativa em relação às Paralimpíadas, porque as Olimpíadas deixaram um sentimento bom, né? E a gente está saudoso, assim, de ter mais emoções, de ter conquistas, vitórias ou de superações também. Então, falando de Paralimpíadas, quando elas surgiram? Quando foi a primeira edição? Bom, as Paralimpíadas, elas datam não com esse nome da década de 60. Então, foram jogos que eram realizados em Stoke-Mandeville, se não me engano, na Inglaterra. E esses jogos, eles eram para as pessoas para reabilitação que com alguma deficiência, né? Principalmente amputados. Então, tinha esse foco. Eles nascem nesse contexto e aí, a partir disso, eles começam a ser desenvolvidos, eles se desenvolvem para se tornar os Jogos Paralímpicos. Então, tem um caminho que foi percorrido com relação a isso. Só para vocês entenderem, foi só em 1992, nos Jogos de Barcelona,
e que eles se unem, vamos dizer assim, realmente aos Jogos Olímpicos, que nós temos Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos. Então, isso, obviamente, impulsionou também o movimento paralímpico, que hoje, assim como é o movimento olímpico, se unem, vamos dizer assim, em termos institucionais, mas que são instituições independentes que têm os seus propósitos e o seu, vamos dizer assim, evento para observar e realizar. Certo. E o preparo desses atletas paralímpicos, ele provavelmente, também deve ter sofrido com a pandemia, né? O preparo talvez tenha que ter tido algum tipo de adaptação em função desse distanciamento. A gente percebeu nas Olimpíadas que muitos atletas também, tiveram que superar essas dificuldades, treinando em casa, treinando na rua. Com os atletas paralímpicos, isso também aconteceu? Ah, com certeza. O atleta paralímpico, ele é atleta, né? Então ele precisa das condições adequadas, né? Da equipe multidisciplinar. A gente viu o quanto é importante nós termos uma equipe multidisciplinar por trás do atleta para poder chegar no momento dos jogos e fazer a sua melhor performance. Então, os atletas paralímpicos eles fazem o mesmo ciclo, vamos dizer assim, de preparação e, de uma certa forma, foram impactados nas questões de treinamento, nas questões de preparação para esses jogos, né? A questão da ansiedade, de cancelar, não cancelar. Então, isso tudo, porque ficou muito focado nos Jogos Olímpicos, mas o movimento paralímpico também, de uma certa forma, se preocupou bastante. Então, se vai adiar os Jogos Olímpicos, muita gente pensa, bom, mas e os Paralímpicos, né? Que tem, vamos dizer assim, tamanho e importância vamos dizer assim, dentro do movimento paralímpico da mesma forma, né? Tem a mesma organização, tem a mesma entre aspas, até porque o movimento paralímpico muitas vezes tem que adaptar muito mais as questões de condições sanitárias para acessibilidade, para dar as condições dos atletas que muitas vezes precisam, não o atleta individualmente, mas ele precisa de uma pessoa que esteja junto com ele, né? Então, a questão do apoio do atleta nas questões de locomoção, enfim, tem outras, vamos dizer assim, características desses jogos que realmente, vamos dizer assim, podem ter afetado os atletas, como a gente viu nos Jogos Olímpicos, né? Muitos atletas dizendo, poxa, senti falta do meu treinador. Por quê? Porque a delegação estava limitada. Então, nós vamos ver esse tipo de, talvez, de comportamento do atleta, que mais uma vez vai ter que se superar, né? Então, a gente se acostuma a ver as histórias de superação nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos, isso também se repete e até de uma forma muitas vezes intensificada. Tá. Professor, falando deste preparo todo, qual a expectativa que a gente pode ter em relação aos atletas brasileiros nas Paralimpíadas? Bom, o Brasil, ele é vamos dizer assim, se ele não é uma referência, uma potência olímpica, o Brasil é uma potência paralímpica. Então, nós temos uma expectativa, obviamente, muito grande, porque o Brasil, acredito, desde os anos 2000, ali, Jogos de Beijing, 2008, o Brasil se configura como entre os 10 países, vamos dizer assim, se nós olharmos para a questão do quadro de medalhas. Então, a delegação do Brasil ela realmente é uma referência em muitos esportes, né? A gente tem a questão da natação, que é muito forte. Então, o Brasil realmente é uma referência e a gente tem a expectativa, obviamente, de várias conquistas. Mas, como em qualquer evento, nós sabemos que vamos ter surpresas e vamos ter, vamos dizer assim, entre aspas, decepções. Depende do ponto de vista. Eu acho que o que a sociedade, de uma certa forma, começou a perceber é que a medalha, muitas vezes, é realmente estar participando do evento. Então, obviamente que nós vamos olhar por esse lado, mas também para quem é atleta, ele vai buscar sempre o melhor durante a participação dele na competição. Verdade. E entre esses atletas paralímpicos, teve algum que tenha se destacado durante essas edições dos Jogos por algum motivo específico que tu possa agora mencionar?
Brasileiros, tu quer Aham, dizer? brasileiros. Nós tivemos o Clodoaldo, né, que é um nadador que teve muitas, né, medalhas, né, é uma referência, vamos dizer assim. Nós tivemos atletas do atletismo que se tornaram ícones, como a Terezinha, se não me engano é o nome dela, depois a gente pode dar uma olhada no nome completo, pela forma alegre que ela competia com as máscaras, que ela era uma velocista, então ela corre com guia, e a máscara dela era sempre colorida. Então, vamos dizer assim, o Brasil tem alguns ícones já dos Jogos Paralímpicos que se tornaram emblemáticos, né? Então, e a cada edição, de uma certa forma, nós acabamos conhecendo outros atletas e que acabam, então, se tornando referências para outras gerações. Verdade. Entra a Olimpíada, sai a Olimpíada, alguns se repetem e outros vão surgindo, né? Assim como foi nas Olimpíadas com os novos esportes que Sim. entraram, conhecemos personagens impressionantes, assim. E eu queria saber, para a gente se dirigir para o final da entrevista, qual a tua opinião sobre a divulgação dos Jogos Paralímpicos, né? Para a representatividade das pessoas que portam alguma deficiência, né? O que isso significa para a vida dessas pessoas, não só os atletas, mas para aquelas que também se inspiram e que pensam, quem sabe um dia serei eu lá nessa competição. O olhar que a sociedade muitas vezes tem para o deficiente, ele é de pena, né? E os Jogos Paralímpicos, o movimento paralímpico sempre buscou mostrar o contrário, né? Que todos nós, de uma certa forma, temos alguma deficiência, algumas pessoas mais aparentes, outras físicas aparentes, mas outras também nós possuímos limitações. Então, esse olhar para a limitação e não para a deficiência, que eu acho que é importante a mensagem que os Jogos Paralímpicos trazem, né? Então, e mesmo com limitações, nós podemos, então, nos superar e buscar, por exemplo, se tornar um atleta. Eu sempre falo isso, que é importante nós pensarmos que o alto rendimento esportivo, seja ele no paradesporto ou no desporto, ele não é um sinônimo de saúde, né? Os atletas, eles realmente buscam o melhor, tirar o melhor de performance do seu corpo. E muitas vezes isso é por uma rotina extenuante de treinamento que, de uma certa forma, não é o padrão saudável que nós vamos nos submeter buscando saúde, enquanto atividade física. Então, obviamente que os atletas também passam por momentos de dificuldade na questão de treinamento, mas eles servem como uma referência, né? Como, vamos dizer assim, narrativas que são importantes também para mostrar para as pessoas que é possível e que muitas vezes uma pessoa que nasce com uma limitação ou que ao longo da vida adquire ela, ele também tem essa possibilidade de buscar um esporte de alto rendimento. Então, a mensagem, vamos dizer assim, ela é bem clara. Todos nós temos limitações, mas todos nós podemos superar essas limitações através do esporte ou do paradesporto. É verdade. Obrigada pela tua mensagem. Foi muito bom te ter conosco aqui novamente. Eu acho que falar de Olimpíadas, de Paralimpíadas, é sempre agregador e sempre um assunto muito interessante e importante da gente falar. Então, obrigada, professor. O Diário Entrevista, então, encerra aqui. Vocês podem ficar agora com o meu colega Guilherme com o quadro Fica a Dica. Até semana que vem. Tchau! No quadro Fica a Dica, trazemos filmes, séries, livros, apps, cursos e eventos que complementam o tema da entrevista. A primeira dica é o livro Para Heróis, lançado em 2014 e escrito pela jornalista Joana de Assis. Na obra, ela narra a história de 10 grandes nomes do movimento paralímpico brasileiro, entre eles a velocista Terezinha Guilhermina e o nadador Clodoaldo Silva. A segunda dica é o livro A Saga de um Campeão, que conta a trajetória do velejador brasileiro Lars Grael, que conquistou 2 bronzes em Jogos Olímpicos, Seul 88 e Atlanta 96. A obra foi publicada 3 anos após o velejador ser atropelado por uma lancha enquanto competia, acidente este que o fez perder a perna direita. E a última dica é o documentário Para Todos, lançado em 2017, que mostra a trajetória e os desafios de atletas paralímpicos brasileiros até os Jogos Paralímpicos Rio 2016,
O nadador e multimedalista Daniel Dias e a velocista e medalhista Terezinha Guilhermina são alguns dos esportistas que estão no longa. Um lembrete, as inscrições para a Maratona de Inovação da PUC-RS encerram amanhã, dia 20 de agosto. O evento acontece entre os dias 23 de agosto e 3 de setembro. Não fique de fora dessa experiência incrível. O Diário do Campus fica por aqui, mas vocês podem continuar nos acompanhando no Instagram, no Twitter e no Facebook. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal. Até semana que vem. Tchau!